prostituição? Prostituição é vender, é a venda, né? E há uma relação direta com o dinheiro. Quando não há dinheiro envolvido, nós não costumamos chamar prostituição. Quando isso é um arranjo entre vontades e tal, uma coisa, há uma sublimação do fator dinheiro, ele não está presente diretamente, nós não chamamos. Mas é um acordo, um grande acordo, é uma venda. Toda venda é um acordo. E no caso da prostituição mais conhecida, ela é a venda do asco. A relação sexual, você tem um certo potencial de asco. Né? Aquilo pode ser asqueroso, pode ter asco, pode ter nojo daquilo. Né? E aí você vende esse potencial de asco. Bom, eu tenho esse risco de ter nojo de estar com a pessoa, de ter relação com ela, mas eu dou um preço a esse risco e esse preço compensa esse risco. Disse que a prostituição, e aí eu fiz, no Evangelho segundo a Filosofia, eu fiz uma longa digressão sobre, que a gente até falou aqui da histeria, fiz uma longa digressão sobre a história de que é a mais antiga vocação, uma mais antiga profissão, e não é nada disso. A história demonstra que a prostituição das mulheres em relação a fazer sexo com homens por dinheiro, tá? Vamos ser claro, para tornar bem restrita a questão, e sexo eventual, não estamos falando de nada permanente no tempo, ela não está ligada a uma vontade, a uma vocação para aquilo, uma predisposição para aquilo. Ela está ligada principalmente às circunstâncias. É provado na história de que, havendo circunstâncias, por exemplo, de miserabilidade, aquelas questões, por exemplo, quando a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha estava empobrecida, miserável, e tinha morrido metade dos homens naquela idade fértil, né? Naquela idade de 20 e poucos anos, 30 anos ali. Então sobraram muitas mulheres, e elas naturalmente se prostituíam para os soldados americanos e britânicos que estavam na ocupação. Porque era a proteção, era o possível, era como ela ia conseguir dinheiro para cuidar de um filho, para cuidar de uma mãe doente. Quanta prostituição não está ligada, quer dizer, essa venda do potencial de asco não está ligado a uma situação de premência, de necessidade mesmo. E aí pela necessidade. Aí você vai dizer, bom, existe gente que gosta, já pesquisei muito sobre isso, inclusive conversei muito com prostitutas sobre isso. Existe aquela que gosta? Existe mulheres que gostam de fazer sexo com variados homens, que não é necessariamente ninfomania. Vamos separar, ninfomania é a questão mais de mania mesmo, de uma indução, mas que gostam, que pode até ficar sem, mas gostam. Que curtem, e que curtem também a questão da venda em si do sexo, porque não deixa de ser uma valorização, não deixa de ser, poxa, eu cobrei R$300 desse cara, então o fato dele ter tirado da carteira R$300 significa que é um valor que ele deu a mim, é um reconhecimento da minha beleza, da minha atratividade, dessa coisa toda. Isso vale também para os michês e tal, estenda, aqui a gente está conceituando, mas vamos restringir a questão da prostituição. Existe, já vi relatos naquele livro Freakonomics, por exemplo, os autores entrevistaram prostitutas também, eles defendem a cafetinagem, eu também tendo a defender a legalização da cafetinagem, na Europa se tentou isso, se deu um pouco de dignidade maior à atividade da prostituição. Mas existem pessoas que realmente gostam daquilo, ou gostam de servir, ou gostam de dar prazer. Existe isso sim, mas isso é minoritário dentro do campo do exercício da prostituição. A prostituição, na maior parte das vezes, é uma circunstância. Outra coisa, nunca se diga que um casamento, por exemplo, e tal, que tenha diferenças de renda, é uma equiparação à prostituição sexual. Não é. Definitivamente não é. Não, eu discordo que seja. Porque ali envolve, você não está mais vendendo o seu potencial de asco. Você está entrando, o que eu chamo, a gente já chamou em outro programa aqui, de acordo entre volições. Certo? É uma complementaridade. Um entra com uma coisa e com suas vontades, e outro entra com outra coisa e suas vontades. Da conciliação entre esses desejos e vontades recíprocos e diferentes,
naturalmente diferentes, sempre serão diferentes, né? Vai surgir esse acordo possível, e isso não é de modo nenhum prostituição. Tu trouxe aqui, na verdade, elementos que a gente já discutiu, né? Então, quando tu diz, tu vai dizer, na verdade, eu já disse. Mas tu trouxe também a questão do Gary Becker, né? O Pre-Economics lá, a ideia da economia do casamento, do crime, da prostituição, dessas coisas que a gente diz que ninguém quer fazer e acaba alguém fazendo, porque são feios, bobos e malvados, ou porque há um estímulo econômico. Então, em termos econômicos, se diz que os agentes são racionais, mesmo na sua irracionalidade, eles buscam de maneira coerente os seus interesses, as suas pulsões, se preferir, as suas aversões maiores ou menores. Aí a questão do asco, bom, uma pessoa que tem muito nojo, talvez ela tente ser prostituta e não consiga, né? Ou tenha muita dificuldade, seja uma má prostituta, porque não atende bem os clientes, etc. Há um acordo entre as afinidades da pessoa, e algumas têm mais afinidade do que outras, algumas não têm muita afinidade, aí tem muita necessidade e acabam, então, se acostumando, passam por esse processo de se acostumar com aquilo e se acostumam, né? E depois que elas se acostumam, elas estão acostumadas, então aquele nojo inicial não é o mesmo no meio e no final do processo. E aí a gente pode falar de uma alteração marginal. Então, situações econômicas mais ou menos favoráveis vão aumentar o número de crime, o número de tráfico, o número de estupros, o número de prostituição. Então, não concordo que não haja pessoas que tenham talento, que não seja uma questão de vocação. É uma questão de vocação no sentido de trabalhar de faxineiro, de pedreiro, de vendedor de sanduíche, de professor, né? Várias coisas que são bastante estressantes, mas algumas pessoas gostam mais de fazer aquilo, são elogiadas por fazer aquilo, ou mesmo de ser criminoso. Então, uma pessoa com menor aversão ao risco terá maior propensão a ser empresário em algumas áreas, ou um ambiente muito hostil ao trabalho, talvez ele prefira ser criminoso, porque talvez num determinado contexto social cultural o crime seja mais tolerado do que empreender, ou a corrupção, né? Da mesma maneira a prostituição. Então eu acho problemático dizer que as pessoas não têm vocação. Tem. O que é ter vocação? Ter as habilidades, as qualidades, entre elas ser mais ou menos, sentir mais ou menos nojo, né? Ou ser mais ou menos... A tolerância ao asco. Então, a tolerância, por exemplo, um atleta tem que ser bastante tolerante à dor física, ele tem vocação para isso, porque é o cara que conseguiu, foi elogiado, viu, eu faço sucesso dessa maneira, da mesma maneira. O gigolô, a prostituta, né? Inclusive, essa ideia de que se não for por dinheiro não é prostituição é problemático, porque a questão do gigolô, que seria uma forma mais sofisticada ou mais tradicional de mexer, vamos dizer assim, um mexer de mulheres especificamente, né? Ele por extensão, chamado de gigolô, o cara que se casa com uma mulher mais rica e vive às custas da mulher, vamos dizer assim. Então, por que se aplica isso contra os homens e não contra as mulheres? Bom, é uma questão também cultural. A minha mãe, por exemplo, ela está errada, eu concordo, mas ela tem uma frase de que a pior prostituta, ela não fala assim, né? A pior prostituta é a esposa que depende do marido, blá, blá, blá. Eu não concordo com ela, mas há um fundo de verdade aqui que é, digamos assim, a questão da falsa simetria. Se for aplicado para a mulher o mesmo que é aplicado para o homem, a mulher que depende do marido seria uma prostituta, digamos assim, que fez um contrato de exclusividade. A questão do gigolô é que, oficialmente, o gigolô é o cara que vai por dinheiro com qualquer uma, né? Mas e se ele for comprado? Não, eu vou te dar aqui mais 10% que tu faz normalmente no mês, e tu fica só comigo. Ele virou meu companheiro, ou no caso de uma mulher, virou o marido da mulher. Então,
essa questão é muito complexa e há formas que a sociedade vai dizer que é aceitável ou não. Se tu vai ler os romances da Jane Austen, o cara sempre está querendo casar com a mulher que tem uma renda maior. E isso era o jogo social. Era uma forma de tu enriquecer. Tu nunca ia casar com uma mulher muito pobre, que isso era jogar fora o nome da tua família, né? É o caso lá do... como é que é? O mais famoso dos romances da Jane Austen, né? Que o cara diz assim, eu te amo contra a honra da minha família e tudo mais. E ele meio que conta isso como se fosse uma coisa romântica, de certa maneira. A mulher Mas acaba sendo, né? A grande questão, por que eu não comparo? Por que eu acho que não há simetria? É porque acaba sendo, uma vez estabelecida a relação de prazo indeterminado, digamos assim, né? Porque ela embora ela pode não ser para sempre, mas ela é por prazo indeterminado, supõe-se, né? Você muda a natureza das coisas, né? Entram outras volições, entram outros componentes que descaracterizam aquele momento prostituição como nós clássico, né? Vou dar o exemplo, por exemplo, das famílias paulistas, né? As famílias paulistas eu conto, inclusive, história do Brasil Vira-Lata, que o pessoal tinha lá as famílias mamelucas, e aí eles dotavam bem as filhas. Para quê? Para atrair pessoas da metrópole de sangue português, de 100% luso, né? Para casar com as filhas. E muitos aventureiros, gigolôs, digamos assim, vinham para São Paulo com essa intenção. Mas depois de estabelecido o casamento, aquilo ganhava outra dinâmica, a dinâmica completamente diferente, às vezes, né? Às vezes completamente diferente. Uma vez estabelecida uma relação de prazo indeterminado, a natureza dos fatos muda. Quanto à aceitação social da prostituição, no cristianismo, Santo Agostinho foi muito feliz, né? Em começos do cristianismo, e Agostinho é um nome respeitado mesmo entre as denominações da Reforma, né? O tem em alta conta por causa da Cidade de Deus, Cidade dos Homens, enfim, por uma série de... E por ser, como Hannah Arendt diz, o primeiro filósofo da subjetividade, né? Ele inaugura a subjetividade na filosofia. Santo Agostinho tem aquela saída para a prostituição. Ele diz, bom, eu acho que a prostituição é pecado, mas é um pecado menor diante do estupro ou da infidelidade, enfim, é um problema menor ser tolerante. Alguns puritanos, digamos assim, principalmente na Inglaterra e tal, vão ter uma condenação maior à prostituição, que vai levar os Estados Unidos a proibir a prostituição. É um dos poucos países cristãos que proíbe a prostituição por fins, por razões de uma moral cristã. Né? É uma exceção dentro do cristianismo. O cristianismo nosso aqui do Brasil sempre foi bastante tolerante com relação à prostituição, pelo menos a prostituição heterossexual das mulheres. Nunca teve grande problema com isso. Tá? A mais tradicional das prostituições. Tá? Isso aí não tem problema. Hoje há uma condenação politicamente correta à prostituição. Porque é exploração do corpo, porque é isso, porque é aquilo, porque não pode, é uma relação de poder, né? O dinheiro está representando ali o poder. Eu acho isso uma bobagem, né? Porque, na verdade, o comércio deve ser livre. Claro que isso não envolve certas coisas, né? Como aquela coisa vão leiloar a virgindade. Isso ultrapassa certas barreiras morais que me parecem um pouco perigosas de se ultrapassar. Né? As coisas devem ter assim um certo pudor. Né? Aí o pudor é quando a gente comete pecados, mas com uma certa moderação. Na era vitoriana havia prostituição e pornografia, então havia um grande pudor e isso aumentava o valor da prostituição e da pornografia. Claro que era baixo o valor porque as pessoas eram muito pobres, né? Sim. Mas, assim, nas altas rodas também tinha altos valores rolando. A questão do pudor não é o que se faz, e sim como se faz. Exatamente. Então, a prostituição, né, essa de vender na internet é uma novidade. Acredito que, inclusive, há poucos compradores de virgindade. As pessoas não querem virgens, o pessoal quer pessoas hábeis, né? Mas, claro, sempre há o fetiche, e aí vai ter um mercado restrito disso.
O problema da prostituição é que, enfim, ela está relacionada a uma degradação. A pessoa se vende por dinheiro. Mas isso não é uma questão pacífica. Algumas feministas são mais simpáticas à prostituição do que ao casamento, né? Por quê? Porque o casamento envolve uma dependência da mulher que se vende para o marido, para a família do marido, ou para, enfim, para interesses econômicos de grande monta, muito mais rígidos. Aí tem toda a questão do divórcio. A indústria do divórcio, das leis de divórcio e proteção às mulheres, começaram como uma adequada proteção efetiva de uma assimetria de poder muito ruim. As mulheres pediam, inclusive, os filhos, se separassem dos maridos, acabou indo para o extremo oposto. Hoje em dia, os homens pensam, é melhor não casar, e nós temos um problema sério, as mulheres têm um problema sério, porque elas querem se casar, mas assim, como elas não podem nem dar garantia de que elas não vão se separar por bobagem e levar vantagens indevidas, os homens não se arriscam mais a casar. Os homens, claro, eu sempre digo, a maioria dos homens geralmente estava assim para ser desperdiçada numa guerra, numa peste, alguma coisa assim. Poucos homens são realmente para casar, mas a maneira mais eficiente de usar recursos escassos entre homens e mulheres é um homem, uma mulher. A gente já discutiu isso várias vezes. Sim. A questão da prostituição ela é muito bem aceita, apesar de mal falada, porque ela tira um problema das mulheres casadas, que é não o fato do cara ter relações com outras mulheres, o que é ruim, implica o risco de doenças venéreas, etc., mas é menos ruim do que o homem se apaixonar romanticamente por uma outra mulher e abandonar a esposa. Ou estabelecer um segundo lar, né? Que é a casa tica, né? Aí ele não é um abandono parcial, ou seja, se eu tinha 100 para investir nessa família, eu vou investir 80, 60, 50, 40. Exatamente.